do teu poder e da tua glória, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, repreender o ladrão de palavra, o dispersador, ó Pai, e que nós venhamos estar, meu Pai, num só propósito de te adorar, e que a tua palavra, meu Pai, venha de encontro às nossas necessidades, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Bom estarmos na casa do nosso Pai. Quero pedir você que nos assiste aí, né, pela live, que se inscrevam no canal. Agora também estamos no YouTube. Ative o sininho de notificação e compartilhe, porque compartilhando você, né, vai estar divulgando esse conteúdo, né? O YouTube vai entender que é um conteúdo importante, né? E aí, né, vai ter visibilidade. Então, né, compartilhe, toque o sininho e faça com que essa palavra ela saia daqui da igreja e alcance muitas pessoas que vão estar nos vendo agora. Amém? Glória a Deus. Amados, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Amém? 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos estar falando sobre Saul. Amém? Existem decisões na nossa vida que podem nos impactar positivamente, mas também negativamente. Eu já vou estar falando sobre isso. E diz assim a palavra de Deus: E disse Samuel a Saul, capítulo 1: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Amém? Igreja, existem, não estou discernindo aqui bem ainda. Perdão? Já falei já. Existem decisões na nossa vida que são decisões importantes. E Deus nos vai permitir tomar muitas delas ao longo da nossa vida. Hoje, né, um dia importante para o Brasil, onde, né, alguns aqui tomaram uma decisão de qual candidato escolher. E quando você escolhe um candidato, entenda bem a importância. Você está escolhendo alguém que vai representar você. Amém? Alguém que vai ter uma grande importância, né? Indiretamente na sua vida. Por quê? Essa pessoa que você escolheu vai ser a pessoa que essas pessoas vão ser as pessoas que vão definir leis, aprovar projetos. E muitos, né, desses projetos, hoje que nós temos visto aí de lei, são contrários à nossa fé. Então, por isso, a importância de se colocar pessoas que têm valores cristãos, valores familiares no poder. Pessoas que têm em seus corações o desejo de uma mudança, mas uma mudança para melhor e não para pior. Então hoje, né, foi o ápice do dia.
né, dia das eleições, aonde pessoas tiveram a oportunidade de ir lá e votar no seu candidato. E nós falamos aqui algumas vezes da importância disso. Existem leis, projetos aí, né, para que se acabe, né, com o banheiro masculino e feminino e haja um banheiro unissex. Aí, imagina, a sua filha quer usar o banheiro, e aí está lá um garotão usando o banheiro, o mesmo banheiro que ela usa. Será que isso pode parecer correto ao cristão? Então nós não podemos apoiar qualquer pessoa, porque existem leis que elas vão impactar diretamente na nossa fé. Casamento, né, gay, cada um é livre para decidir o que vai fazer na sua vida. Se a pessoa quer conviver com uma pessoa do mesmo sexo, é uma responsabilidade totalmente dela. Mas essa pessoa não pode querer que eu concorde com isso e seja conivente com isso. E aí que está o problema. E a igreja, sim, precisa estar orientada, né? E nós, né, temos a certeza de que escolhemos o nosso candidato pensando nisso tudo. Porque o candidato, né, ele não pode ser aquela pessoa que foi simplesmente indicada por alguém, porque é amigo de alguém, ou porque prestou favor a alguém. Não, ele tem que ser aquela pessoa que eu escolhi dentro dos padrões, né, cristãos, para me representar. E vou dizer que existem candidatos que às vezes não é cristão, mas às vezes dá muito mais exemplo de crente do que muito crente que deveria dar exemplo. E é isso que a gente tem que estar de olho. Então hoje foi um dia importante. Decisões, e esse é o tema, decisões importantes que podem impactar a nossa vida. Então eu falei aqui de uma decisão, mas existem várias. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Saul, coloca Saul como rei, né? Saul era alguém simples e Deus o unge rei sobre Israel. Agora Saul passa a ter uma posição de destaque e tinha grandes responsabilidades com ele, né? Porque quando Deus levanta, irmão, vem com ela também, né, a honra, né, a glória de Deus sobre a vida da pessoa, mas vem também com isso tudo grandes responsabilidades. É por isso que nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, precisamos dar bom testemunho, né? Precisamos ser referência para outras pessoas. Então, por isso, nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal. O sal, ele se mistura, dá sabor, né? Mas se o sal perder o sabor, ele serve para quê? Para nada. Então eu e você somos o sal da terra, nós vamos estar misturados, mas nós não podemos nos contaminar. Então, eu entendo que as minhas decisões, elas vão trazer um impacto forte para a minha vida, positivamente ou negativamente. Deus vai dar uma direção a Saul: olha, vai lá, destrói os amalequitas, destrói todo mundo. E pode parecer uma ordem muito dura, igreja, porque Deus está mandando ir lá, entenda bem, mate os homens, mate também as mulheres, mate também as crianças, inclusive as crianças de peito, destrua todo mundo, e também os animais. Pode parecer uma ordem muito dura para se cumprir, mas Deus estava testando a fidelidade de Saul. Porque naquela época, quando um povo pecava, ele trazia pecado sobre todo. Quando um líder pecava, trazia pecado sobre toda uma nação. E não é diferente nos dias de hoje. Se você que é chefe de família e anda no pecado, eu quero dizer para você, você está trazendo pecado sobre toda a sua casa. Então, por isso a importância de andar
em santidade. Você que está constituindo ou vai constituir uma família, você que é mãe e de repente é chefe de família, entenda que você tem uma responsabilidade toda sobre toda a sua casa. Aqui nesse texto, né, um pouco mais anterior a esse texto, nós vamos ver que os amalequitas eles não abençoaram a Israel. Pelo contrário, não deixaram que Israel passasse por suas terras quando estavam saindo do Egito. E isso atraiu ira no coração de Deus. Entenda, irmãos, essa palavra. Os amalequitas não deixaram o povo de Israel passar. Não pense você que aquela pessoa que se levanta contra a sua vida para te amaldiçoar, para te prejudicar, vai ficar sem resposta de Deus. Entenda bem, há um tempo para todas as coisas. Nós não estamos aqui para lançar praga sobre a vida de ninguém e nem para amaldiçoar a vida de ninguém. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que te guarda e te sustenta. Não pense você que a sua causa, né, está encerrada e você ficou envergonhado e acabou. Não. Deus só está esperando o tempo certo de agir, porque com Deus não se brinca e com o ungido do Senhor também não. Aleluia. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Quer ferir o pai, mete a mão no filho. Aleluia. Meteu a mão no filho, está arrumando problema com o pai. E Israel era uma pedra, e é ainda uma pedra preciosa para Deus. É a menina dos olhos de Deus. Mexeu com Israel, arrumou problema. Eu quero dizer para você, irmãos, mexeu com você, arrumou problema. Às vezes nós queremos fazer justiça com a própria mão, né? Se alguém falar uma palavra que vai afrontar, que vai, né, mexer com a gente, não vai ficar sem resposta, porque eu não levo, né? Não deixo o almoço, né, não guardo o almoço para comer a janta. Eu vou falar agora. E às vezes a gente quer revidar a afronta, mas existe alguém que te honra, existe alguém que julga a sua causa. Amém? Não é à toa que a palavra vai dizer que os humilhados serão exaltados. E aqui nessa passagem, Saul, ele está fazendo uma escolha. Deus manda ele lá e matar todo mundo. Pode parecer duro, irmão. Imagina, eu fiquei imaginando, né? Imagina você entrar numa casa e ali tem 4, 5 crianças, uma mãe, um pai, mas para cumprir a direção de Deus, você tem que executar toda aquela família. Pode parecer duro, irmãos, mas Deus estava eliminando uma nação rebelde. Deus não se agrada de quem é rebelde. Deus não se agrada de rebeldia. No passado Deus agia dessa forma. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Aleluia. O joio está misturado com trigo, e no tempo certo o joio vai queimar na fogueira. Aleluia. Deus está deixando o joio crescer com trigo. Tem pessoas que estão pensando que Deus não está fazendo nada, que Deus se esqueceu. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus não se esqueceu. Deus está só deixando o joio crescer com trigo. No tempo certo ele vai queimar. Por quê? Porque existem pessoas que estão fazendo má escolha. E a má escolha, eu quero dizer para você, que vai trazer consequência. A gente sabe muitas vezes o que é certo fazer, mas o apóstolo Paulo vai dizer o quê? O mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu não quero, né, eu não consigo fazer. O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. E muitas vezes é dessa forma. A gente quer fazer o bem, mas acaba fazendo mal. Escolhas erradas. Saul agora ele ia fazer uma escolha errada. Deus mandou matar todo mundo. Ele vai fazer o quê? Ele vai poupar a vida do rei e vai levar os melhores animais. Saul estava cheio de boas intenções no seu coração. E uma vez eu vi uma placa ali em Itaipu que me chamou muito a atenção, e eu louvo a Deus pela vida de quem
pagou para colocar aquela placa ali, porque dizia: no inferno está cheio de pessoas com boas intenções. E é verdade, irmãos. Está cheio de pessoa indo para o inferno com boas intenções. Saul estava cheio de boas intenções, mas essas boas intenções iam contra a vontade de Deus, iam contra a direção de Deus. Aleluia. Está cheio de pessoas assim no inferno, achando que está fazendo certo, achando que está na direção, indo para a igreja, mas está com a vida, toda errada. Mas lá na igreja está todo bonito, arrumadinho, cheirosinho, até parece crente, mas de crente ele está muito distante. Tem pessoas que estão achando que é só botar uma roupa, ir para a igreja, sentar. Não, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Aleluia. Me dói no coração quando uma pessoa às vezes diz: eu não estou preparado, eu não estou pronto para mudar. Eu já vi pessoas falarem isso, irmãos, e hoje estão pagando um preço muito alto. Sabe por quê? Porque mesmo sem experiência, quando Deus chama Samuel, Samuel vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Mesmo sem saber direito quem era Deus, mas ele tinha um professor, ele tinha Eli sobre a vida dele que direcionava ele, ele tinha alguém que era homem de Deus, aleluia, que dava a direção. Às vezes o homem de Deus vai dizer para você: olha, por aqui, mas a pessoa prefere ir para o outro lado. Olha, faz isso aqui que, olha, é o que Deus está me direcionando para você, mas a pessoa prefere tomar o outro caminho. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que há lobos vestidos de ovelha. E não é difícil, irmão, você encontrar pessoas assim dentro da igreja. Aqui existem pessoas que estão precisando ser transformadas, e você está no lugar certo, porque a igreja é o lugar de milagre, é o lugar de quem precisa de cura, é o lugar de quem precisa de libertação, de quem precisa estar com Deus. Tem muitas pessoas que estão sérias, com um bom projeto, com boas intenções, até seguindo ali a palavra à risca. Mas não é difícil você encontrar pessoas que não estão preocupadas com isso. O meu e o seu coração deve estar desejoso de andar preocupado em mudar, em se moldar à palavra de Deus, porque se eu não estou moldado à palavra de Deus, eu vou estar moldado ao quê? Ao mundo. Se a palavra de Deus não me moldar, eu vou estar moldado ao mundo. Então por isso eu preciso buscar transformação. Eu preciso buscar obedecer a Deus, entendendo quais são os propósitos e os projetos de Deus sobre a minha vida. Então por isso as minhas decisões, elas precisam estar pautadas na palavra. Pastor, como que eu tomo decisões certas? Vai para a palavra. Vai para a palavra e você vai tomar a decisão certa. Pastor, mas eu queria separar da minha esposa, porque ela é chata demais, ela implica comigo, está arrumando um monte de problema, eu quero separar. Vai para a palavra. Você casou e é até que a morte o separe, a não ser que haja traição. Se não houver, aleluia, irmão, relaxa, glória a Deus, porque é com ela que você vai viver até o último dia. Pastor, mas eu não quero. Está agindo fora da palavra. Se não houver traição, não tem respaldo. Se tem, tem respaldo. Amém? Então quer agir segundo a palavra? É fácil. É só conhecer a palavra que você vai agir segundo a palavra. Agora, se eu não conheço a palavra, eu vou agir segundo aquilo que a minha carne está dizendo. Mas não tem nada a ver, vou largar e acabou, o problema é meu, segura, as consequências são minha responsabilidade. Então eu preciso entender e me preocupar, me preocupar com as minhas decisões, porque elas podem, impactar negativamente a minha vida no futuro. Decisões erradas vão trazer grandes consequências. E nós precisamos entender,
né, que Deus, Ele se agrada quando nós decidimos fazer a sua vontade e não a nossa. Pastor, mas a minha vontade é largar, mas a vontade de Deus é que você fique com ela. Amém? Amém. A vontade de Deus é que você, né, ajude ela a se converter. Não casou? Agora até que a morte separe. Né? Casou com um marido difícil da mesma forma. Né? Não houve traição, mas o cara é chato e chega em casa e bebe e faz um monte de coisa, mas não foi com ele que casou? Agora, né, é até que a morte os separe. Eu estou agindo segundo a palavra. Pastor, eu posso pegar algo que não é meu? Sabe, aquele troquinho lá do caixa que ninguém viu, aquela moça que deu errado. Não tem nada a ver, né? Não é dela, é do dono, o dono tem dinheiro. Não pode. São pequenas decisões que a gente toma durante o dia e que a gente não percebe. Tem coisas, às vezes, de pequena importância, sim. Eu quero pintar minha casa. Vou pintar de branco ou amarelo. Vou consultar Deus. Irmão, se você consultar, glória a Deus. Deus pode até falar, mas é uma decisão sua. Mas tem decisões que vão ferir, vão manchar, né, as nossas vestes. Às vezes, quando eu decido me vingar de alguém que me fez muito mal, quando eu vou me mover, né, para atacar a vida daquela pessoa que me atacou, eu estou agindo contra a palavra, estou agindo, né, em benefício próprio, com o meu entendimento, mas não deixando que Deus haja no meu lugar. Então são decisões que vão atrapalhar a minha vida. Então eu tenho que estar atento a isso, porque todos os dias, né, nós vamos ter a oportunidade de decidir aquilo que é bom ou aquilo que é ruim para a nossa vida. Saul, ele estava errando com Deus, mas não foi por conta de uma escolha errada que Deus destituiu Saul do trono. Não. Sabe por que Deus destituiu Saul do trono? Porque Saul não se preocupava com a vontade de Deus. Ele não se preocupava em obedecer a Deus. E é isso que Deus enxergava no coração dele. Você pode até errar em algum momento da sua vida, mas se você é aquela pessoa que está preocupada em viver aquilo que Deus quer para você, Deus vai saber disso. Deus sabe. Deus, Ele é misericordioso, Ele sabe quando a pessoa errou, ela pecou, ela falhou, mas ela é uma pessoa preocupada, né, em agradá-lo. Mas Saul, ele não tinha essa preocupação, porque Saul estava preocupado com ele mesmo. E esse é um grande problema, irmão, quando eu começo a me preocupar comigo, eu, né, começo a me colocar as minhas necessidades maiores que as necessidades de Deus. E assim era o coração de Saul, né? As necessidades de Saul, depois que ele foi levantado rei, passaram a ser maiores que a necessidade de Deus. E aí é que o homem começa a tropeçar, quando ele começa a colocar as suas necessidades à frente, as suas escolhas à frente, as escolhas de Deus. Tem muita coisa que nós não queríamos viver, mas para viver pela fé nós vamos ter que viver, né? De repente você vai deixar de ir num almoço no domingo na casa de um parente para estar no culto. De repente você é aquela pessoa que tem vergonha para evangelizar, para falar, né, de Deus, de sair em grupo, né? Mas, né, pela obediência a Deus você vai perder aquela vergonha e você vai fazer. Então tem muitas coisas que nós não vamos querer fazer, mas para agradar a Deus, né, para se colocar debaixo da vontade de Deus, nós vamos fazer. Uma das coisas mais difíceis, perdoar. Imagina, você perdoar aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que fala mal de você o tempo todo, que te afronta o tempo todo, que bota o dedo na sua cara o tempo todo, e você exercer o perdão sobre a vida dessa pessoa, não é fácil, mas é uma decisão. Se você decidir corretamente, eu decido perdoar, irmão, Satanás cai por terra, porque quando nós tomamos uma decisão no nosso coração, a mesma decisão que você tomou quando você disse, eu quero Cristo
sobre a minha vida. Eu quero ser direcionado por Cristo. Quando você tomou essa decisão, as coisas não começaram a mudar? E assim é no reino espiritual. Quando você toma uma decisão, o diabo já não tem mais legalidade. Se você decidir, colocando Deus na frente, fala: Senhor, eu tenho minhas dificuldades, mas por conta do amor à tua palavra, eu prefiro obedecer e prefiro perdoar. E aí Deus entra no controle, irmãos, e começa a fazer um reboliço no negócio, E a gente sabe que o perdão é uma coisa difícil, e a pessoa ficar guardando aquilo no coração, e aí aquilo só aumenta. Porque a mágoa é um sentimento destruidor, o ódio é um sentimento maligno. E por isso muitas pessoas hoje estão cometendo assassinato, vingança aí de todo tipo, a gente vê. Por quê? Porque o ódio, a raiva, a ira, ela vai terminar o quê? Vai terminar na morte. A pessoa fica projetando aquilo ali, aquela mágoa no seu coração, até que acontece uma tragédia, E numa grande parte dos casos nós vemos isso, as pessoas se vingando, matando umas às outras, prejudicando umas às outras, agredindo. E aí, nós aprendemos que a decisão correta vai trazer muito fruto. Eu quero falar aqui, e eu já estou encerrando, não vou muito longe. Mateus 4:18, se você não quiser abrir a sua Bíblia, não tem problema. Mas aqui nós vamos ver uma decisão que vai impactar positivamente. Uma decisão que foi tomada que impactou positivamente nossas vidas lá no passado. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, foi uma decisão. Amém? Não foi uma mágica, não foi uma magia, nada. A palavra que Jesus trouxe ali naquele momento, o chamado de Jesus foi forte. E Pedro e André tomaram uma decisão: não, vamos largar a rede. E vamos segui-lo. Foi uma decisão que mudou completamente a vida deles, inclusive a nossa. Porque através, da disseminação do Evangelho, nós estamos aqui hoje. Da propagação da palavra de Deus, nós estamos aqui hoje por conta de uma decisão, que mudou a história de Pedro e de André e de todos os outros discípulos. Eles que tiveram que decidir em seus corações, e às vezes são decisões rápidas que nós tomamos na nossa vida, que podem impactar, Quantos aqui já tomaram decisões que impactaram negativamente, e depois você foi: poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Se eu tivesse feito diferente, e às vezes a gente fica, aí se arrepende da decisão que tomou, mas quando a gente toma uma decisão positiva, glória a Deus, ainda bem que eu fiz isso. Puxa, olha aqui, E essa decisão que Pedro tomou foi uma decisão positiva. Uma decisão que abençoou vidas. Uma decisão que mudou a história. E quando nós tomamos decisões positivas, decisões que vão mudar a vida de pessoas, decisões que vão edificar a vida de pessoas, decisões que vão trazer crescimento para nós vamos ver no futuro, não às vezes muito distante, a resposta dessas decisões. Porque as decisões erradas, a decisão que Saul tomou, o fez perder o trono. E para quem não sabe, Saul, ele se mata no meio do campo de batalha, perdendo ainda a sua salvação. Porque quando o diabo entra assim, é assim na vida da pessoa, que o interesse dele não é somente envergonhar é só o processo. O interesse do diabo é matar, é levar.
porque quando ele ganha aquela alma já era, não tem mais para onde ir. Então nós vivemos ainda um tempo do arrependimento, onde nós podemos nos arrepender, mas não sabemos, né, até quanto, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter ainda aqui na terra. E a nossa preocupação deve ser se nós estamos tomando as melhores decisões. Para tomar as melhores decisões, nós precisamos conhecer Jesus. Para tomar as melhores decisões, nós precisamos saber quem é Deus. Amém? Porque como eu escolho ficar sem falar com alguém, se Jesus me perdoou dos meus pecados? Como eu escolho matar alguém, me vingar de alguém, se Jesus me deu vida e vida em abundância? Como eu escolho amaldiçoar alguém, se eu só tenho palavras de bênção de Deus vindas sobre a minha vida? Então eu preciso fazer as escolhas corretas. Se de repente, né, a minha vida não está fluindo, porque eu quero dizer para você, irmãos, não tem como estar na presença de Deus e não ser abençoado. Não tem como caminhar e não ver a glória de Deus sobre a sua vida. Se ainda não aconteceu, é porque de repente nós estamos tomando decisões erradas. E nós precisamos consultar Deus em diversas questões da nossa vida. Senhor, será que eu estou tomando a decisão certa? Né? A gente às vezes, né, quer dar o que a gente pode para o nosso filho. Né? O pai às vezes faz o que pode. O filho quer um brinquedinho, uma bonequinha, o pai faz, né? Não, eu vou comprar aquela bonequinha. O filho quer uma balinha, não, eu vou dar essa balinha para o filho. Mas será que se você der tudo para o seu filho, você vai estar fazendo o que é certo? E aí é uma decisão, né, de saber dar o sim no momento certo, mas também o não no momento certo. E Deus é assim. Nem sempre Deus vai dizer, né, sim para tudo aquilo que a gente deseja. E saber ouvir um não, né, faz parte da vida do cristão. Porque às vezes o não de Deus é o melhor para mim e para você. Às vezes você ganha um não de Deus e fica chateado, poxa Deus, mas às vezes aquele não era o melhor de Deus para você naquele momento. Nós é que precisamos aprender, né, a passar por todos os momentos que Deus quer que a gente passe. Eu costumo falar que não existe, irmãos, nada que não esteja aos olhos do Senhor. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil na vida. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus sabe por quê. Porque se Ele quisesse, seria diferente. Se Ele quisesse que fosse diferente, seria diferente. Ah, Deus, por que meus filhos estão passando por esse problema? Por que meus filhos estão longe da igreja? Por que meus filhos estão vivenciando o dia? Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quisesse que fosse diferente, seria diferente. Então Deus quer tratar algo, Deus quer falar algo, Deus quer fazer algo, e nós precisamos estar atento, como Samuel. Samuel foi dormir, escutou o chamado, despertou, foi até o seu mestre, achou que era o seu mestre falou, não era, ele falou, não sou eu. Samuel voltou, quando Deus chamou de novo, ele foi novamente ao seu mestre, pela terceira vez, ele vai dizer para ele, quando Deus chamar, diga, eis-me aqui. E ele estava atento à voz de Deus, e a partir dali, nunca mais se desligou de Deus. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Tem pessoas que acham bobeira, né? Tem pessoas que, não tem nada a ver, né? Deus me dá liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim, você é livre para fazer o que você quiser, desde que aquilo que você quer, né, não manche as tuas vestes com Deus. Amém? Decisões. Nós vamos ter que tomar decisões. E essas decisões, né, vão impactar positivamente ou negativamente. Então esteja ligado com Deus. Esteja ligado. Porque se você estiver ligado com Deus, irmãos, antes de você tomar qualquer decisão, você vai... E eu quero dizer para você que vou dizer que 90% das minhas decisões que eu não consultei ao Senhor, eu me estrepei. Deram errado. Quando a gente deixa de consultar Deus, né? E às vezes
age por conta própria, a gente às vezes escolhe errado. A gente toma a decisão, né, errada. Mas creia, né, que Deus, Ele sempre vai dar, né, a oportunidade de você acertar. Sempre vai dar a oportunidade de você fazer aquilo que é o correto. Nós é que escolhemos muitas vezes, né, aquilo que é ruim para a nossa vida. E eu costumo dizer que 99,9% dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, as lutas, as adversidades que a gente enfrenta, uma grande parte delas foram ocasionadas por nossas escolhas. E aí depois a gente reclama: ah, Deus, que eu estou vivendo isso, que eu estou passando isso, Deus. Por que isso está acontecendo na minha vida? Escolhas erradas. Amém? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu parei até, acredite você, comecei a dar uma segurada no café há poucos dias, aí depois falei, vou segurar mais um pouquinho, tem segurado no café, pode vir. Hoje antes de vir para a igreja eu tomei um chazinho de erva cidreira, né? Porque o café estava me acelerando, eu tomo decisões precipitadas, né? Ansiedade, O café mexe com isso, tá? Pode perceber que quando você toma um café, você fica mais agitado, né? Ele tem a cafeína, e a cafeína estimula, é um estimulante. Eu falei, vou dar uma cortadinha no café que eu estou muito voado. Amém? Percepção. Nós precisamos perceber tudo aquilo que nos atrapalha. Se tem algo que te atrapalha, irmão, tira. Se tem algo na tua vida que precisa sair, tira da tua vida. Mas muda, né? Não fique na mesmice. Deixa Deus transformar você. Muda na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Saul foi alguém que escolheu não mudar e pagou um alto preço por isso. Mas Pedro pagou um alto preço para mudar, mas colheu muitas bênçãos por isso. Quem não escolhe mudar, irmão, não paga preço. Amém? Quem não escolhe mudança não paga preço. Só paga preço quem escolhe mudar, porque ela vai ter que lutar contra ela mesma. Lutar contra as suas vontades, contra os seus desejos, contra aquilo que acha certo, né? E aí começam os problemas. Quando nós somos confrontados com nós mesmos. Porque um dos piores problemas piores confrontos que a gente enfrenta, não é com aquele vizinho que implica com você, não é com aquela pessoa que te persegue no trabalho, porque se você, né, de repente não evitar um pouquinho de ir um pouquinho na rua, evitar de estar com aquela pessoa no trabalho, o problema está resolvido. Mas o problema é quando nós vamos lutar com nós mesmos, com as nossas vontades. A mudança não é algo fácil, mas é algo que precisa acontecer. E as nossas decisões vão impactar profundamente na nossa mudança. Porque se você decidir, irmão, mudar, um dia, pastor Marcelo decidiu, eu quero ser pastor. Amém? Um dia, a irmã Andréia decidiu, eu quero ser missionária. Um dia, a irmã Lúdia aceitou o chamado e disse, eu quero ser diaconisa. Amém? Um dia, o irmão João decidiu, eu quero ser diácono. E se decidiu, irmão, precisa haver transformação, porque a transformação ela é dada manutenção a cada dia. A cada dia eu me renovo, a cada dia eu me transformo, a cada dia eu procuro melhorar para Deus. Porque avião, irmãos, crente é igual avião. Você já viu o avião andando para trás? Não. Você já viu o avião parado no céu? Não. Avião, irmão, ele está subindo, ele está sempre subindo. E ele está sempre indo em frente. Ele não pode parar lá no céu, porque se ele parar, ele cai. Amém? No céu não tem estacionamento. Então eu e você, irmão, somos semelhantes a um avião. O avião não para, ele está sempre subindo, sempre em direção ao alvo, aleluia. Creia nisso. Crente que está parado, crente que está estacionado, não está agradando a Deus.
Ah, pastor, eu vou ficar aqui parado no meu canto, porque eu já me machucaram muito, eu já escutei muita coisa, agora eu quero ficar parado. Eu quero dizer para você, não pare. Não pare, não é hora de parar, como diz esse louvor. Quem mandou você parar? Aleluia! Não pare. Deus te chamou para conquistar. O que está precisando na minha e na sua vida é a gente acertar as nossas decisões. Amém? Mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes e deixar Deus transformar. Deixa Deus transformar você. A gente fica lutando contra Deus. Muitas vezes a gente fica lutando contra Deus, endurecendo o coração. Para de lutar contra Deus. Deixa Deus transformar você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus movimentar a tua vida. Aleluia. Creia nisso. Porque esse é o propósito dele para mim e para você. Amém? Se você crê que Deus pode transformar a sua vida e você dá liberdade para Ele transformar, coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar por você. Dá liberdade para Deus agir. Coloque sua mão sobre o seu coração e eu quero orar sobre você. Meu Deus, eis aí os seus filhos, meu Pai. Eu quero repreender agora todo impulso, toda negatividade, todo espírito maligno, meu Pai, que tenta tomar o coração dos seus filhos, impedindo, meu Pai, que eles venham tomar as decisões certas. Muitas vezes, para tomar a decisão certa, nós vamos fazer aquilo que desagrada o nosso coração. Mas a Tua palavra vai dizer que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, meu Pai, vale muito mais agradar ao Senhor do que a nós mesmos. Portanto, arranca de nós tudo aquilo que está disforme à Tua palavra e nos alinha com o Senhor, porque nós já não nos agradamos mais, Senhor, de ser o velho homem, mas nós somos velha, nova criatura, e aquilo que era velho se fez novo. Então faz novo, meu Pai, todas as coisas na nossa vida, porque o nosso passado passou e nós caminhamos rumo às bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E não aceitamos nada menos do que isso, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos prometeu coisas maiores, Senhor. Nós queremos viver coisas maiores sobre a nossa vida. Aleluia. Queremos viver o sobrenatural. Meu Pai, queremos viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Os seus filhos, meu Pai, não nasceram para sofrer. Não nasceram, meu Pai, meu Deus, para viver, meu Pai, meu Deus, dentro do caos, passando luta, meu Pai, todo dia dentro de casa, passando luta financeira, não, Pai. Ajuda os seus filhos a tomarem a decisão certa, a decisão correta, porque a Tua palavra, meu Pai, está cheia de direção para a nossa vida. Quer prosperar? Seja fiel, aleluia. A palavra do Senhor diz que sejamos fiel sobre o pouco e sobre o muito Ele nos colocará. Então, meu Pai, eu sei o caminho de ser fiel, então eu vou seguir a Tua palavra, aleluia. Meu Deus, eu quero prosperar, Senhor, no relacionamento, dentro de casa. Oh Deus, o que eu preciso fazer, meu Pai? Abre o olho dessa pessoa para que ela possa tomar as decisões certas dentro da sua casa. Porque às vezes tem que falar o não no momento que quer falar o sim. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa a tomar a decisão certa dentro de casa. Que seja ela sábia, que essa mulher seja sábia aos olhos de Deus, para entrar no coração do seu marido, dos seus filhos. Toma esse homem, que ele seja sábio aos olhos do Senhor, para entrar no coração da sua esposa, dos seus filhos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, todo espírito diabólico que tenta operar para destruir as famílias, Senhor. Meu Deus, para nos afastar do Senhor, eu repreendo nessa hora e creio que cada um aqui, meu Pai, vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, por isso nos orienta a tomar as melhores decisões, as mais corretas. E se nós tomarmos a errada, meu Pai, nessa caminhada, meu Deus, que não seja, meu Pai, na nossa vida um costume, mas que seja um acidente de percurso. Tu sabes
do desejo de cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando o culto dessa noite. Louvado seja Deus por cada família aqui. Louvado seja Deus por toda a tua casa.